Fala, rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Espero que vocês estejam bem, positivos, né? Que vocês estejam conseguindo se organizar para os estudos, tá bom? Fazer exercícios, certo? Distrair um pouco, ler bastante, tá certo? Então, ó, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos, tá? No nosso último encontro nós falamos sobre o desenvolvimento econômico e industrial, né? Tem alguns dados, né, algumas análises históricas e tal sobre o governo JK, tá bom? Eu coloquei para vocês alguns indicativos de filme, documentários, tá legal? Hoje eu vou fazer a mesma coisa, mas só que vai ser especificamente para o governo JK, tá bom? É um documentário bacanaço e tal. Então, para quem se interessar, quem gostou do tema, né, quem gostar dessa parte aí histórica, depois a gente pode trocar uma ideia, inclusive com o Cláudio, né, para ver se o Cláudio faz um aprofundamento. Ele já falou que no filme, né, Getúlio, ele vai comentar um pouco com vocês num momento oportuno, tá? Possivelmente ele grave algum vídeo aí falando sobre o filme, tá bom? Então eu vou estar colocando um documentário sobre JK para vocês, tá bom? Então assistam aí, vocês vão gostar bastante. Bacana? Então vamos lá, vamos entender aqui, galera. O que acontece? Agora a gente vai dar um salto histórico. Tá legal? Como eu disse para vocês, né, em algumas oportunidades, nosso objetivo aqui não é fazer uma cronologia, né, fiel à história, mas no caso a gente destacar alguns momentos históricos, né, que foram de grande destaque para o desenvolvimento, né, urbano, desenvolvimento industrial, desenvolvimento produtivo brasileiro. Bacana? Obviamente a gente precisa recorrer à história para a gente entender essas transformações, até porque, né, as propostas, né, econômicas, elas perpassam também pelo contexto internacional, então a atmosfera internacional influencia bastante no momento histórico que o mundo passa, as políticas econômicas, né, as orientações a partir, né, dos principais organismos internacionais, bacana, a geopolítica, né, influencia para dedéu, tá? E ao mesmo tempo as configurações internas, os anseios internos, né, a orientação política, né, de cada período, isso é extremamente importante. Então a gente precisa fazer sempre uma ponte. Dentro desse aspecto, tá legal? Eu queria propor para vocês o seguinte: eu não vou partir direto para o regime militar, tá certo? Então eu não vou partir direto, né, do período JK para o período da ditadura militar, como, né, teoricamente, né, se faz em termos de análise industrial, tá bom? Porque eu preciso que você entenda um pequeno detalhe. O que esse período, né, entre JK e a ditadura militar significou em termos econômicos, bacana? Então por isso a gente vai recorrer um pouquinho a alguma análise histórica, alguma coisa muito simples, tá legal? Eu preciso inclusive que você lembre das suas aulas de história do 9º ano, onde você estudou bastante século XX, onde você estudou bastante, né, história do Brasil, história geral, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Bacana aquele contexto ali de Guerra Fria, as transformações que o Brasil passava dentro, né, nesse contexto maior. Bacana? Beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre Jânio Quadros, né? Nós temos aqui o famoso candidato da vassourinha, certo? Temos aqui, ó, olha que legal. Aqui nós temos uma foto, Jânio Quadros em campanha eleitoral em 1960, tá? Fazendo jus a seu dingo, né? Varre, vassourinha, varre, bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado, né? Então nós temos aí o dingo. Rômulo, como assim varre, bandalheira, né? Então, isso é o legado de JK, né? O que a gente vai entender? Que durante os anos dourados, né, como ficaram conhecidos, né, uma parte significativa do governo de JK devido ao crescimento econômico, né? Uma grande publicidade aí que nós discutimos na aula passada, o aumento da sociedade de consumo, né? O desenvolvimento industrial, bacana. Tudo isso, né, sendo visto como uma forma, né, de você superar o subdesenvolvimento, uma falsa ideia, obviamente, mas era o que se propagava naquela época, tá bom? Aquilo que se utilizava como slogan, como campanha. A gente pode perceber que as heranças, né, do governo JK e até mesmo, né, de governos anteriores, como o Dutra, foram muito penosas para o Brasil, né? O plano de metas, né, exigiu recursos enormes, recursos que levaram ao aumento da dívida externa, bacana. Ao mesmo tempo, esse aquecimento econômico através, né, de grande aporte
né, de intervenção do Estado, como por exemplo obras públicas, tá certo? Um aquecimento econômico que faz com que a economia, né, cresça, que o consumo aumente, que crie um período de prosperidade, uma atmosfera, né, bem saudável para o desenvolvimento econômico, bacana. Isso vai saturar, vai chegar num ponto, né, que isso vai saturar. E o resultado disso foi o quê? Uma crescente inflação, né, um processo de diminuição da capacidade de compra do trabalhador. Ele começa a sentir no bolso isso, né? Bacana. A gente pode perceber que os serviços básicos começam a crescer, tá bom? E fora isso, né, o desvio de parte significativa dos recursos do Estado para o pagamento da dívida externa. Então, as obras, né, foram tratadas como superfaturamentos, né, escândalos de corrupção durante o governo JK. Então a gente pode entender o ambiente político, tá certo? Então nós temos aqui, ó, Jânio Quadros, né, com a vassourinha, plena campanha eleitoral, né, o cara já foi tudo, foi vereador, foi deputado, foi governador, né, bacana, o cara tinha uma trajetória política, tinha, né, uma grande base eleitoral, tá? É importante isso, né, os colégios eleitorais principais, ele tinha muito apoio, tá? E aqui nós temos a posse, né, olha só que legal. Aqui nós temos a posse de Jânio Quadros. Deixa eu destacar para vocês aqui, Aqui nós temos, né, Jânio Quadros, né, lendo o seu discurso de posse. Aqui nós temos o seu vice, tá bom? O João Goulart, nosso querido Jango, tá legal? E aqui nós temos o presidente que passou a faixa, né, para Jânio Quadros, o presidente JK. Vocês podem perceber que a carinha de JK não tá muito feliz na brincadeira não, né? Dá uma zoiada aí, dá uma atençãozinha aí no semblante de JK, tá legal? Então vamos falar uma curiosidade, por exemplo, o que acontece? O Jânio Quadros, ele era de um partido pequenininho, né? Ele era de um partido pequenininho chamado PTN, e esse cara, ele bateu o recorde na época de votos. Ele recebeu, né, 5,6 milhões de votos aproximadamente, se eu não me engano. Ele bateu o recorde, o importante é que ele bateu o recorde. E o candidato derrotado era justamente o candidato da chapa PSD-PTB, certo? Lembre-se, naquele momento você votava tanto para presidente como para vice, não era uma casadinha como você tem hoje, tá legal? Então quem foi eleito? Foi, né, Jânio Quadros, tá certo? Do PTN, partido pequenininho, né, mas contava com uma coligação, né, maior, certo? E ele derrotou o candidato, né, o general Teixeira Lott, o candidato da chapa PSD com a chapa PTB, tá legal? Mas o vice-presidente, né, foi o vice-presidente da chapa PSD-PTB, o nosso querido João Goulart, né? Bacana, então a gente percebe, né, essas variações políticas, essas diferenças, né, de organização política eleitoral em relação a hoje, tá bom? Além disso, o mandato era de 5 anos, né, você não se esqueça disso, tá bom? Então esse cara aí, né, o Jânio Quadros, ele teve uma votação, assim, bombástica, né, astronômica, 5,6, só para você ter uma ideia, né, o general Teixeira Lott, assim, eu tô falando esses dados de cabeça, não sei se estão certos, algo em torno de 3,8 milhões, né, é uma diferença muito significativa. Então, ele conseguiu voto, né, tanto dos ricos como da população pobre. Né? Tanto da população pobre que viu sua capacidade de consumo reduzir, sua capacidade de compra reduzir, o salário comprando menos, né? Viu a inflação corroer o seu salário, viu o preço dos serviços básicos, né, subirem, bacana. Então você tinha, né, esse ambiente favorável e ao mesmo tempo ele foi apoiado pelos ricos, inclusive pelo partido de oposição que viu pela primeira vez a oportunidade de assumir, né, a influência, né, na cadeira presidencial, sem precisar de um golpe, que era justamente a UDN, né? Como vocês vêm acompanhando, a UDN tentava o tempo todo dar golpe, certo? Tentava dar golpe em Getúlio Vargas, né? Tentou dar um golpe em JK, só via tentando dar golpe, e todas as eleições sendo derrotadas. Então foi a vez que a UDN, assim, que o grupo, né, que cercava a UDN, esse partido, né, conservador pra caramba, que vai estar na base, né, do golpe militar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, via. Então o apoio foi muito forte, certo? Agora a pergunta é: como conciliar esses interesses tão diferentes? Como conciliar, né,
os interesses, né, da população pobre, mais do grande empresariado, inclusive ligado ao capital internacional, tá certo? Dentro de um contexto, né, complicadíssimo da Guerra Fria, um novo patamar da Guerra Fria. Lembrem-se, né, que as eleições de 60 aconteceram depois de 59. Aí você fala, Rômulo, como assim? O que tem em 59? Revolução Cubana, né? Os olhares dos Estados Unidos, a sua política externa, né? A política externa estadunidense já não era a mesma, tá legal? Então é importante que você tenha isso na cabeça, que você consiga, né, perceber isso, tá bom? Certo? No segundo vídeo, para não ficar muito longo, né, inclusive não demorar para baixar, a gente dá prosseguimento, né, exatamente daqui, exatamente falando um pouquinho como foi, né, o governo Jânio Quadros, tá legal? E uma contextualização histórica, né, que eu acho que é importante também para a gente entender as transformações que o Brasil passava, que de certa forma, né, de certa forma não, né, diretamente vão influenciar nas orientações econômicas produtivas, né, no Brasil, tá bom? Então aqui, ó, espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Essa introduçãozinha. Caso tenha alguma dúvida, alguma curiosidade, é só mandar um e-mail, tá bom? Aqui, ó, beijão por hora, daqui a pouco a gente volta. Beijo!